Ok, cá Seu estamos de volta. microfone. Cá estamos de volta novamente. Cá tenho o Brennon Flor e o licenciado. Muito boa noite, Brennon. Como estás? Boa noite, Álvaro. Tudo bem contigo? Um prazer estar aqui, obrigado. Estou bem. Eu estou bem, embora que tive um acidente a semana passada, mas já estamos a nos repor e estamos É, aqui para fazermos esta live que esperemos esteja à nossa altura. Boa noite, nosso irmão licenciado. Olha, tens o microfone desligado, licenciado. Olá, meu irmão Álvaro, Breno também, um prazer estar pela primeira vez com prazer, você na prazer. live. Todo o público do Bem-Haja, é sempre uma honra estarmos aqui. E já aproveito e deixo uma saudação para os nossos amigos. Gica Tetemba, Dr. Helder, Mano Álvaro, Talibã, o irmão Tavares Armando também, todos os outros que também compõem essa equipe, né, de participantes aqui das lives e debates do Bem-Haja. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, meus manos. É um prazer para nós rever aqui na nossa plateia o licenciado, que é o nosso residente, um irmão que começamos a caminhar desde o início, e também o Breno, que agora penso que irá fazer parte da nossa família. Meus manos, o nosso tema de hoje e aqueles que estão a nos acompanhar também a partir de casa. Queremos já saudar aqui o Braulio e o John Trex, que estão a escrever aqui no chat, e os outros que ainda não se identificaram no chat. Em todo caso, o nosso tema hoje é aquele que estamos aqui a ver e já mostramos no nosso flyer, portanto, Prigozhin versus Putin, um simples protesto. Por que um protesto? Nós trouxemos este título muito irónico, propriamente porque vimos estes dias que o senhor Prigozhin Yevgeny, este senhor que está com o capacete, esteve a organizar, ou organizou um protesto. Este senhor é o líder do famoso grupo Wagner e esteve, portanto, chateado e estava em direção a Moscou. Tenho aqui vocês, meus amigos, e quero imediatamente saber de vocês qual é a vossa leitura, qual é a temperatura que vocês podem trazer aqui quando tiveram contato desta notícia que o senhor Prigozhin estava a mobilizar, ou já tinha mobilizado 25 mil homens, que são os homens que estão sob seu controle na zona Europa, e estava em direção a Moscovo para, portanto, não sabemos se ele queria mesmo subverter a ordem política no país ou era por simplesmente uma encenação. O que, afinal de contas, aconteceu de facto. Licenciado, meu irmão. Bom, Mano Álvaro, eu primeiro quero lamentar essa situação e lamentar muito aqui com a nossa audiência, porque é triste saber que Ucrânia e Rússia seguem nessa guerra estúpida quando são povos irmãos, têm uma mesma origem, uma mesma raiz, tá? Eu considero algo, guardadas as proporções, tão triste, absurdo quanto o que nós víamos em tempos antigos, na época aí dos anos 80, anos 90, aquelas guerrilhas entre irmãos congoleses e angolanos, quando todos são, na verdade, de um mesmo povo oriundo do Reino do Congo, né? E, infelizmente, o interesse de poder de alguns grupos ou algumas lideranças faz com que o povo vá para a guerra. Os generais ficam em seus quartéis e quem defende seus interesses é o soldado, que muitas vezes é mal pago, enfim. E eu considero a guerra Rússia-Ucrânia uma estupidez e considero, na minha visão, Putin, nesse sentido, um criminoso de guerra, porque ele é que deu o primeiro tiro. Tá?
Independente da questão política, estratégica, se o Zelensky estava certo ou estava errado, o fato é, quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia, tá? E, inclusive, o povo russo, na sua maioria, não concorda com esse ato de invasão à Ucrânia e foi, inclusive, reprimido pelo Estado. Tá? Mas nós entramos aqui no tema do grupo Wagner especificamente, e de maneira muito simplória, tá? Porque não é tão fácil explicar. O grupo Wagner e o Prigozhin. O grupo Wagner é como se fosse, na minha visão, tá? Um negócio de mercenários. É uma empreitada que alguns que estavam no poder no governo russo, incluindo o próprio presidente Vladimir Putin, com Prigozhin, que é seu aliado, montaram esse exército, esse grupo paramilitar, tá? Não oficial, para fazer aquele trabalho, entre aspas, trabalho sujo, que o governo russo não poderia fazer de maneira formal por conta da diplomacia, mas com todo o aval, munição, logística, tudo aportado pelo Estado russo. E aí nós temos um grupo Wagner que, em primeiro momento, é utilizado para garantir posições estratégicas para os interesses do governo Putin, inclusive na África, como na República Centro-Africana, e através dele é um negócio. Prigozhin, ele tem uma empresa de mercenários, que ela vende o quê? Segurança para quem os contrata, tá? Ela é um reforço, é um exército extraoficial que é contratado por grupos políticos, enfim, para defender seus interesses. E aí ele vai. E o principal empregador, ou quem sabe o principal sócio desse grupo de fato, é Vladimir Putin. É o governo russo atual, o atual governo no poder. Então, quando nós tivemos esse motim, não sei se é a palavra mais adequada, mas foi a melhor explicação que eu encontrei. O que nós tivemos é Prigozhin, que é o sócio que dá as caras no Wagner, porque ele não deve estar sozinho, há outros membros do poder russo que devem estar com ele. Ele está insatisfeito. Por quê? Diferente do trabalho do Wagner na África ou no Oriente Médio, especificamente na Síria, na Ucrânia, o grupo Wagner não está tendo o sucesso que esperava e está tendo um número de baixas muito grande e o custo financeiro e também o custo, inclusive, eu vou chamar de custo de propaganda ou custo de midiático para o grupo, está sendo desfavorável. E aí nós vemos uma manobra de Prigozhin, eu acredito que ele não pensava em tomar o poder na Rússia, até porque ele não tem essa estrutura toda, mas apenas uma manobra para intimidar Putin, seu aliado, que o deixou na linha de fogo e o abandonou. Que o deixou na linha de fogo e não pagou o preço combinado. Tá? Eu vejo dessa forma. Então, eu vejo mais como um motim de alguém que tem um negócio, uma empresa de fato de mercenários e que está insatisfeito com o que está recebendo hoje do Estado russo. É a minha visão. E aí ele fez essa manobra para pressionar o governo. Ok, ok. Muito obrigado por esta tua leitura. Breno, segundo tu, ouvindo o nosso amigo Tenório, não é? Francisco, qual é a tua leitura? Como é que você vê este grupo Wagner, o Prigozhin, porque até ultimamente, nos últimos meses ou início do ano, Prigozhin ele tinha quase desistido dos Wagner, foi pedir asilo político na Noruega e a Noruega negou-lhe este asilo político. E sabemos que Wagner é presente em África, esteve na Síria e agora está a ter muitas dificuldades aí na Ucrânia. Qual é a tua leitura? Esse seu
insurgir? Será que o acordo que ele tinha com o Putin não deu certo? Depois vimos a subentrar o presidente da Bielorrússia. O que é que aconteceu de facto? Como é que tu vês isto, meu irmão? Uma primeira forma, eu analiso esses embates entre o grupo Wagner e o próprio governo de Vladimir Putin de uma forma muito contextual sobre o atual conflito que se vive no leste europeu. De uma primeira forma, nós temos que analisar a presença do grupo Wagner ao redor do mundo. É uma presença caracterizada por conflitos de baixa intensidade em relação aos conflitos que se vivem na Ucrânia. Então, no caso do Sri Lanka, o grupo Wagner esteve presente, na Venezuela, em 2019, também esteve presente, durante a crise política na Venezuela, do Juan Guaidó e o Nicolás Maduro, esteve presente na República Centro-Africana durante os conflitos interétnicos e religiosos, e também a contestação da eleição do presidente François Archange Touadéra, assim como no Mali, para combater o Maghreb Islâmico, em Moçambique também teve, para combater os grupos do Al-Shabaab e o Ansar al-Sunna, não é? Então, todos esses conflitos são guerras civis de uma intensidade muito, muito menor em relação ao conflito que se vive na Ucrânia. De facto, na Ucrânia, nós enxergamos aí uma guerra convencional, não é? Onde duas partes conflitantes usam basicamente níveis regulares de força. Então, claramente que o grupo Wagner, a sua participação na Ucrânia, tem todo um contexto totalmente diferente da participação em outros lugares, como, por exemplo, ter esquecido de mencionar, no caso da própria Síria, em que eles estiveram lá presentes. Agora, uma coisa muito particular que nós temos que entender é que depois de 1990, quando houve a queda da União Soviética e pronto, veio e essa ascensão do neoliberalismo como ideologia política e também como uma praxis da política externa norte-americana, nós enxergamos, por exemplo, que a Rússia é uma forte aliança, principalmente ao Ocidente, né, e a extensão da Federação Russa. Então, ou seja, uma economia mais capitalista, mais pro-mercado e também uma reestruturação política, que também foi oriundo da perestroika e da glasnost, que foi instaurado por Mikhail Gorbachev. Então, todo esse processo político, ele desestruturou todas as instituições políticas que eram mantidas pela União Soviética, que, de certo problema, originou um grande problema na Rússia. Que problema é esse? Ora, nós hoje temos na Rússia a presença de um número grande de oligarcas que têm uma participação efetiva nas tomadas de decisão dentro da própria Duma, por exemplo, e dentro do próprio Conselho Federal, que é a Câmara Alta do Poder Legislativo russo. Mas, em contrapartida, as políticas de Estado, que são as políticas essenciais para o funcionamento da máquina estatal russa, elas, de facto, têm não só uma participação, mas elas dependem diretamente do aval do chefe de Estado, que no caso é o Vladimir Putin. Então, nós por exemplo, visualizamos o caso da Gazprom, que é essa empresa petrolífera russa, a Gazprom, que é a empresa petrolífera russa, que tem enormes negócios de fornecimento de gás natural e de petróleo na Europa, não é? Também com uma forte pressão dentro do aparato político russo, não é? E que, de facto, quando chega em relações políticas de Estado, que é, no caso, políticas de defesa, por exemplo, e forças armadas, eles não têm vez. Porque, mais uma vez, esse tipo de políticas de Estado são diretamente controladas pelo presidente. E o presidente, obviamente, não deixará com que esses oligarcas tomarão frentes e farão enfrentamentos diretos. Mas desta vez o Prigozhin deu um sinal que queria afrontar diretamente o Putin. Exatamente. E então e é claro que o Putin também não deixaria isso barato. Assim como, por exemplo, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que foi também uma invasão clara, mas nós não podemos deixar de perceber que isso tudo é fruto de incumprimentos de arranjos institucionais que surgiram no pós-Guerra Fria, pós-1990. Então, a Rússia ela reestruturou-se constantemente, deixou de ser uma economia planificada, estatal, uma superpotência, até então nuclear a olhos nus,
não é? E passou a ser mais uma república federativa com instituições estritamente democráticas, mas que na prática não um exercício da democracia. Não Então, existe. não é exercício da democracia, sim. Eu particularmente, eu acho que o mundo é muito além de regimes políticos. Tem a ver com as formações econômicas e sociais na qual esses regimes se instauram. E isso tudo, então, um regime político ele é bom quando ele, de fato, ele exerce as suas prerrogativas ao serviço da população, o princípio da Uhum. determinação dos povos. Então, a Rússia, de certa forma, indo com essa estrutura Wagner, eu acredito que não tem nada a ver com uma participação de uma proxy war, não é? Ou seja, uma guerra de procuração dos Estados Unidos, não há um envolvimento direto, até porque se tivesse um envolvimento direto, o grupo Wagner invadiria Moscou por ter claramente o apoio de grandes potências, não é? Mas Potências agora, beligerantes. aqui, desculpa lhe interromper, porque é a primeira vez que estás a participar conosco e vais notar que aqui é mesmo assim, não é? E tal, Não tem isto é para problema. criar mesmo o debate ficar mesmo quente. É assim, tu quando dizes que este não é uma ação por procuração, numa guerra por procuração, não vamos nos esquecer, e eu queria pedir também a intervenção do Francisco nessa pergunta que eu vou fazer no Breno. Lembramos-nos nas eleições Hillary Clinton, Trump, houve uma interferência russa. E depois tentou-se fazer investigação, fez todo aquele inquérito, existia, não existia, um tempo dizia que existia colução russa, não havia, e veio-se a saber que o senhor Yevgeny Prigozhin, ele também tem uma empresa, um grande investimento, não é? Nos trolls, que são essa inteligência artificial que penetra nos softwares, nos programas instalados, até nos programas públicos, e ele, portanto, inverte toda a ordem do sistema do software. E ele interviu nas eleições americanas. Portanto, se ele conseguiu fazer isso, aquilo foi por pagamento. E nós vimos que o senhor Trump tinha uma boa relação com a Rússia, principalmente com o Putin. E o senhor Prigozhin era amicíssimo de Putin. Agora, acontece uma coisa do gênero. Será que podemos crer que não existe mão escondida dos americanos nisso tudo, meu irmão? Brennan, começo com Brennan, depois Sim, vamos no Tenório. pois. Olha, é assim. Uma das coisas que em política internacional nós devemos ter muita cautela é fazer premeditações sobre factos que, de facto, requerem ainda um enorme estudo sobre acontecimentos que se dão no próprio teatro, no próprio cenário internacional. Então, eu acho que ainda é muito cedo para nós criarmos previsões de que haja uma intervenção ocidental. Porque, olha, foram menos de 48 horas para um armistício, supostamente, sem a troca de nenhuma bala. Então, nós quando vamos analisar, por exemplo, os périplos de uma guerra, os périplos de um conflito, nós temos que analisar as forças atuantes e intervenientes nesse conflito. Porque durante, principalmente, uma guerra civil, ou mesmo durante uma guerra a nível convencional, o que nós temos que analisar, o que sustenta muitas das vezes esse conflito, não é? As motivações, principalmente ideológicas, aquilo que o Clausewitz, por exemplo, chamou de trindade esquisita, que é um dos grandes teóricos da guerra, não é? As motivações ideológicas, as disposições logísticas e armamentísticas que darão suporte àquele conflito. E o caso acontece particularmente com o grupo Wagner e o grupo e o Putin. Foi apenas uma tentativa de clamar atenção, não é? Por insatisfações que ocorreram ali. Agora, o erro que ele cometeu é mexer logo no nome do ministro da Defesa, do chefe de Estado-Maior, que são justamente as entidades que têm ação direta sobre as estratégias, os empregos das forças nesse conflito. Então Ok. é muito cedo para nós criarmos previsões sobre interferência externa.
E em relação, por exemplo, ao que tu falaste, por exemplo, em relação às eleições dos Estados Unidos, olha, eu tenho as minhas também, eu tenho algumas dúvidas, até porque, olha, o sistema norte-americano ainda não é um sistema totalmente computarizado, digitalizado. É um sistema que as urnas ainda são feitas por papel, né? Então é muito difícil. Agora, que, por exemplo, posso também criar suposições aqui, de que possa haver, por exemplo, alteração do algoritmo nas sondagens, pesquisas de Uhum, opinião sobre uhum, uhum, candidatos, uhum, ok, talvez eu possa até tender por esse lado, mas também eu não afirmo aqui que haja uhum, intervenção. Até porque os Estados Unidos também é muito autônomo nesse aspecto, apesar de que a Rússia tem um uhum. enorme aparato de inteligência, como a KGB, que é historicamente presente aí durante o período da Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, onde o próprio Putin esteve presente, né? Uhum, mas indícios existem. Vamos para o Francisco. Vamos para o Francisco. Francisco, meu irmão, o que é Bom, que tu respondes a esta minha pergunta que eu fiz ao Breno, que também é tua pergunta? sim, eu concordo, acredito que eu concordo com o Breno, apenas tenho um ângulo de visão diferente, não é discordando, tá? Da primeira parte da sua pergunta, quando você fala, por exemplo, do caso da suposta intervenção da Rússia para favorecer a eleição de Donald Trump, tá? Eu não vejo necessariamente uma intervenção do governo russo, da inteligência russa, ou Vladimir Putin, tendo força para interferir na Rússia, mas eu vejo sim o próprio Grupo Wagner como uma empresa, e aí pense, o Wagner, para Prigozhin e seus aliados, é um negócio. Não é um movimento revolucionário com uma ideologia e uma causa específica. É um grupo que vende serviços para ou governos que necessitam de proteção contra ataques que estão sofrendo, seja interno ou externo. Lembremos, no norte de Moçambique, o ataque, quando Wagner foi socorrer, era um ataque externo, porque vinha de grupos islâmicos internacionais. Na Venezuela, era um ataque interno da oposição do governo Maduro. Então, só para visualizarmos, na Uhum, Ucrânia, é uma prestação de serviço para o governo russo que, entenda-se, é como se fosse um sócio de fato para trabalhar na invasão da Ucrânia e fazer o trabalho sujo, a fim de evitar que o governo russo fosse responsabilizado pelas violações aos direitos humanos nessa guerra, tá? Eu vejo que pode ter sim algum tipo de influência na eleição americana ou de qualquer país, e aí não necessariamente da Rússia, porque o mundo todo e aí os ricos do mundo todo, para restringir um pouco, os ricos do mundo todo, eles tendem a ter investimentos e negócios nos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo, é mais seguro, e é o sonho de quase todo bilionário, seja ele um bilionário de Angola, ou da Europa Oriental, ou do continente asiático, Oriente Médio, ir passar a sua aposentadoria no sonho americano. E uhum, assim como acontece no próprio país de Angola, por exemplo, que nós temos aí algumas grandes empresas que vendem serviços de obras e infraestrutura para o Estado angolano, eles tentam investir em mídia, investir numa pré-campanha de maneira discreta para favorecer aquele candidato que defende o interesse da empresa e do seu negócio. Eu duvido que os empresários de mineração aportem dinheiro em um candidato angolano que vai chegar falando de meio ambiente, porque eles querem minerar de maneira selvagem. E também fazem suas doações e benécias para aqueles políticos que dizem que tem que liberar a mineração em Angola de qualquer jeito só para trazer dinheiro e não se preocupam com a questão ambiental e a saúde do povo. Tá? uhum, É um uhum, reflexo internacional. Então, é possível que Prigozhin, como homem de negócios, tenha vendido algum serviço de inteligência para tentar influenciar o eleitorado americano, assim como alguma corporação do Oriente Médio pode ter investido em um marketing, né, em alguma coisa de disparo automático, uma campanha, feita alguma doação de maneira discreta para ajudar Trump. Isso eu acredito. Agora, não do Estado russo. Duvido muito, tá? ok. Essa.
É a primeira parte da pergunta. Mas diga, Álvaro, diga, depois eu sigo o raciocínio. Não, conclua, porque eu tenho uma matéria para fazer ver, não é? Sim, Resumida, de dois jornais brasileiros, portanto, o Banda News e a CNN brasileira. Mas conclua primeiro a tua sim. resposta, meu Sim, irmão. Ok. agora com relação ao que eu estou chamando de motim, tá? Essa rebelião, porque ainda não temos tecnicamente uma definição do que foi realmente. O Breno lembrou muito bem, não se disparou um tiro, tá? Só houve uma intimidação com o poderio bélico que o Wagner tem hoje, tá? Apesar de não ter acesso a armas nucleares, mas a inteligência do grupo Wagner é muito boa e poderia fazer um atentado contra a vida de Vladimir Putin. Eu vejo esse movimento mais como, repito, um motim similar ao que nós conhecemos no direito do trabalho como lockout, a greve do empregador, tá? Para explicar, eu tenho que fazer uma breve comparação. Imagine uma empresa que vende combustível e o preço do combustível está baixo. O que ela faz para subir o preço? Tem que diminuir a oferta. O empresário fomenta a greve dos seus empregados. Ele combina com o sindicato dos empregados para fazer uma greve de fachada com uma reivindicação de um reajuste simples, para poder o quê? Os empregados não trabalharem e aí não ter a distribuição, a venda do combustível. E com isso, com a escassez, o preço sobe. Eu acredito que essa estratégia de Prigozhin foi muito mais para cobrar uma contrapartida, um pagamento melhor para o grupo Wagner e para ele e seus sócios de fato, do que propriamente para tomar o poder, porque eles veem como um negócio. Tanto que vocês veem que ele já negociou uma retirada para a Bielorrússia, tem a questão das muitas baixas que ele teve e algumas outras coisas. Ele não está sofrendo nenhuma sanção imediata. Eu vejo mais como uma estratégia de alguém que quer cobrar um preço maior. É o típico mercenário que ele combina para resgatar o teu filho da zona de guerra, e isso o irmão deve ter visto em Angola na época da Guerra Civil, né? Vai lá, resgata o teu filho. Aí combinou um preço lá de $10.000. Aí quando tá com o teu filho, ele fala, eu te dou o teu filho, mas eu quero 20 mil. E aí chantageia querendo mais. Eu vejo essa atuação do Wagner similar a esse exemplo que eu lhe dei. Olha, queria só fazer um adentro em relação ao que o Francisco disse muito bem. Já que as pessoas, pronto, recentemente houve uma grande onda de leitura de Maquiavel, por exemplo, e olha, isso é o que Maquiavel, por exemplo, escreveu no livro Príncipe, não é? A vantagem do mercenarismo e a vantagem de ter forças armadas estritamente ligadas ao Estado. E o Francisco, se quiser, pode abrir o microfone e falarmos juntos, mas isso é uma grande realidade. O mercenarismo ele é antigo, tanto quanto o Estado moderno é. Não é? Aliás, o mercenarismo surge muito antes da existência do Estado moderno. E essa comparação, por exemplo, que o Francisco fez em relação à demanda e à oferta, a diminuir a demanda, diminuir a oferta para o aumento da demanda e a subida dos preços, isso é uma relação, é o que acontece no mundo mercenarista. Mas existe uma grande vantagem, e uma das grandes críticas ao mercenarismo é o próprio direito internacional, o princípio da guerra justa. Então, a partir do momento que o Estado, por exemplo, concentra ofensivas contra outro Estado, então ele automaticamente não pode ser responsabilizado como crimes de guerra, por exemplo, porque essa empresa privada que fornece segurança não é tida como uma força de defesa, uma força armada estritamente oficial do Estado. Então, esses são os grandes... Breno, me permite só uma pequena observação? Nós temos um dado que foi compartilhado por alguns jornais, eu li essa notícia ontem, e aí eu queria que você me dissesse se você concorda ou não com o meu raciocínio, que para a guerra da Ucrânia, o governo russo cedeu presos, criminosos, assassino, estuprador, assaltante, presos violentos, que em troca de servirem no grupo Wagner de maneira extraoficial, ganhariam sua liberdade. E
esses presos, boa parte deles cometem atrocidades quando vão para o campo de batalha e muitos morrem. Então, também é uma maneira suja e camuflada do governo eliminar a população carcerária, mandando-os para servir numa dessas milícias, porque a pessoa ali, entre aspas, não tem nada a perder. Ou ele fica na prisão, ou ele vai para a guerra e ainda, entre aspas, pode vingar-se da vida. E aí nós temos os casos, infelizmente, e aí os presos criminosos, tá? Não é o preso violento, o criminoso violento que vai trabalhar no Wagner, é aquele preso violento que, por exemplo, na República Centro-Africana, e eu não vou falar nem de Ucrânia, cometeu diversas violações contra mulheres e crianças no país e ficou impune, ficou abafado. Tá? Então eu vejo também como uma forma de se livrar da população carcerária e aí, se tem alguma atrocidade, o governo russo não se responsabiliza, porque não foi uma intervenção dele, foi uma intervenção de um grupo paramilitar, de um mercenário. Perdão pelo corte. Não tem problema, Francisco. Então, basicamente, é isso, né? É só o uso, essa diferenciação entre um grupo de mercenários e com o surgimento do Estado moderno, há essa oficialização e criação de Forças Armadas. E o intuito das Forças Armadas é o princípio da guerra justa, o princípio da declaração de guerra, não é? E as Forças Armadas oficiais como um instrumento de contenção ou, por exemplo, de aplicação de normas internacionais, como, por exemplo, a própria Convenção de Viena, a Convenção de Genebra sobre o uso de armas químicas, não é? E essa institucionalização, o uso comedido de forças militares, né? Que um grupo, muitas das vezes, não tem essa noção. Olha, eu tenho aqui, desculpe, eu tenho aqui um documentário. Depois deste documentário, vamos entrar um pouco mais, portanto, na questão interna russa. Aqui estamos só a falar ainda desta tentativa, da reação deste senhor Prigozhin, que é um grande, portanto, que é um grande, como é que se chamam? Homem de negócios, não é magnata. Magnata seria os russos, como é que chamam? Desculpa se me ajudem. Como é que eles são chamados? Oligarcas. Oligarcas, são oligarcas. Oligarcas, sim, um grande oligarca. Ele tem muito dinheiro. Ele tem empresas em quase toda a parte do mundo. Me perdoe só um comentário, irmão Álvaro. Para quem não tem noção, essa expressão oligarca, ela vem da época da queda da União Soviética. Por quê? Naquela época, Boris Yeltsin, isso vem por causa de Yeltsin especificamente, as estatais elas foram privatizadas, mas era uma privatização onde as ações eram dadas para o povo russo, para cidadãos russos. E aí os amigos de Boris Yeltsin na época, que quem detinha o poder de fato na Rússia, acabaram sendo beneficiados e comprando grandes corporações, me perdoe a expressão, a preço de banana, ou até sem ter dinheiro. Porque nós temos casos de estatais russas onde o oligarca amigo de Boris Yeltsin, de sua cúpula, ele comprava uma empresa para pagar a prazo com o lucro da própria empresa estatal. E assim nós geramos, na verdade, quem tinha o poder político na era soviética, ligado ali à cúpula do governo da República Socialista Soviética da Rússia, quando virou Federação Russa, deixou de ser um político comunista e virou um oligarca capitalista às custas do Estado. Praticamente o governo deu de presente essas empresas. Então, é bom comentar porque é uma origem diferente do empresário ou do magnata ocidental, que herdou grandes fortunas ou que construiu suas fortunas em momentos de inovação, como a tecnologia, o Facebook, um Zuckerberg da vida, um Bill Gates, entendeu? Não tem nada a ver. Foram conchavos políticos, então, o mesmo grupo que estava no poder no comunismo tomou o poder agora como capitalistas. Para aí vocês verem, o interesse não é a ideologia, é o dinheiro. É o dinheiro. Sim, Breno. Depois eu vou fazer um comentário depois sobre isso, muito interessante.
Ok, vamos para esse documentário. Vamos para esse documentário, depois vamos voltar aqui, portanto, nessa documentação. Mas quero lembrar a todos vocês que estão aqui e coloquem já os vossos likes, partilhem esta live, porque está a vir outra parte muito rica. O debate ainda vai subir mais. Quero lembrar a todos vocês que licenciado, ele é um advogado, ele é professor universitário, ele é um estudioso de política internacional, é conhecedor muito bem da situação angolana, da política angolana, dos assuntos, digamos assim, de casa de Angola, porque já residiu em Angola há bastante tempo, esteve a fazer comércio internacional Brasil-Angola. E o nosso amigo Brennan aqui, portanto, também é uma pessoa altamente preparada, é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Pública Brasileira e é pós-graduado em Estudos do Médio Oriente e China. Portanto, são duas pessoas altamente preparadas e aquilo que eles estão a falar aqui, vocês próprios já estão a notar, são pessoas preparadas, muito bem equilibradas e talvez nós é que nos estamos a colocar perguntas a nível para que eles possam, portanto, se exprimirem-se bem. Mas nós vamos tentar trazer o debate mais ao nível alto, aquele que corresponde à preparação deles. Vamos a este documentário e voltamos aqui ao nosso debate. Líbia, Sudão, Mali e República Centro-Africana, protegendo minas de diamantes. Prigozhin expandiu a estratégia de recrutamento. Espalhou outdoors oferecendo salários vantajosos, cerca de R$50 mil, e também aliciou prisioneiros. Se você sobreviver em 6 meses, vão receber perdão e podem ir para casa. Quem quiser poderá ficar conosco. Vocês têm 5 minutos para se decidir. Depois de quase avançar contra Moscou, acredita-se que Prigozhin esteja em Belarus. Foi o presidente do país, Alexander Lukashenko, que costurou o acordo para que o levante na Rússia fosse interrompido. Em troca, as acusações contra ele seriam arquivadas. E Evgeny Prigozhin pode ser acusado de insurreição armada. Se for condenado, a pena máxima é de 20 anos de prisão. Do lado de Kiev, a palavra é cautela. Os ucranianos sabem que é cedo para tirar vantagem da crise e reconhecem que o avanço de suas tropas está mais lento do que se esperava. Em um discurso televisionado, Putin disse que os responsáveis pelo motim queriam que a Rússia perdesse e que a sociedade se afogasse em sangue, mas calcularam mal suas ações. Putin também disse que os soldados que decidiram não continuar com a revolta podem assinar um contrato com o Ministério da Defesa ou se mudar para Belarus. A fala veio no mesmo dia em que o líder do grupo mercenário responsável pela rebelião também se pronunciou. Prigozhin afirmou que o objetivo era apenas protestar e não tomar o poder, mas voltou a criticar o Ministério da Defesa, dizendo que apenas uma parcela mínima dos combatentes do grupo irão querer assinar contratos com o governo. Antes do pronunciamento de Putin, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, anunciou que o governo está investigando se agências de espionagem ocidentais estiveram envolvidas no motim. No primeiro discurso sobre a questão da Rússia, Joe Biden afirmou que Estados Unidos e aliados deixaram claro que não tiveram qualquer envolvimento na revolta. O presidente americano disse ainda que os líderes precisam se alinhar para evitar qualquer pronunciamento que possa dar a Putin uma desculpa para culpar os aliados ocidentais. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que a situação na Rússia deixa claro como a invasão da Ucrânia foi um erro de estratégia do Kremlin. Ok, esta foi a declaração, portanto, do presidente Putin. Declarou aí também o senhor, o primeiro-ministro, não, o ministro das Relações Exteriores russo. Vimos o secretário-geral da OTAN e vimos o Joe Biden. Brennan, tornando a este cenário, vimos agora aqui uma linguagem, uma discussão sobre o Putin e o senhor Prigozhin. O senhor Prigozhin, de facto, como vocês estavam a dizer, ele está a exigir talvez
um levantamento, não é, do valor que ele deve receber. E existem lamentelas daqueles que estão, os mercenários, querem ser reconhecidos no exército governamental, e ele diz: aquele que desistir, o Putin, aquele que desistir desta ação do senhor Prigozhin, nós vamos lhe dar o contrato para que ele trabalhe para o governo russo. E do outro lado, nós vimos o Joe Biden dizer: atenção, não vamos dar ocasião para que o Putin, não é, possa justificar as suas ações caso nós fizemos declarações erradas. Bom, eu quero saber primeiro sobre a política interna. Por que o Putin está a criar esta abertura de recrutar os militares, ou melhor, os mercenários, para se tornarem militares do exército russo e não lhes deixar eles continuarem nessa caminhada de mercenários? Brennan. Sim, ora, Álvaro, é o seguinte, assim como o Francisco Tenório disse muito bem, nós temos que, numa ordem de política interna, mais uma vez, temos que perceber um pouco do contexto pós-União Soviética. Olha, a União Soviética passou por um processo daquilo que nós chamamos de economia política internacional, ou economia política, chamado de shock therapy, não é? Que é basicamente uma terapia do choque, onde há uma transição de uma economia estatal planificada para uma economia totalmente privatizada, que isso foi um conjunto de políticas criadas pelo FMI para os países do centro e do leste europeu pós-União Soviética. Então, nessa medida, criou-se um número de oligarcas que passaram a tomar conta das empresas privadas russas com ações, com investimentos e pagamentos a prazo, mas, de facto, isso negligenciou, de uma certa forma, a própria economia e a política russa, porque passou a ter uma interferência direta dentro do processo de tomada de decisões, passou a ter uma intervenção direta dos interesses desses empresários com decisões no legislativo e outras tomadas de decisão dentro do próprio governo russo. Então, quando se diz que há uma concessão de contratos para a oficialização desses soldados mercenários para os exércitos regulares russos, ora, isso é uma estratégia do próprio Vladimir Putin para poder expandir todo o seu corpo militar e tentar, de certa forma, dissuadir a entrada desses militares que eram até então irregulares dentro do governo russo. Porque, ora, agora as orientações e as demandas mudaram. Todo mundo sabe que a construção do exército passa por uma série de etapas. Então, a formação ideológico-psicológica, não é? A formação, principalmente, como a formação como um servidor da nação. Então, todos esses aparatos heróicos a serviço da nação, todos esses acabam por dar uma prerrogativa, dar um direito ao militar oficializado, pertencente ao exército, coisa que os mercenários não têm. É aquilo que o Francisco disse muito bem. Os mercenários, eles vendem segurança. Segurança para quem os paga. Tudo bem que Mas no caso do senhor Prigozhin, ela aparece com esta ameaça de querer, ele diz no Putin, não é? Porque tem um outro documentário que vou trazer, onde é mesmo traduzido aquilo que ele fala, não é? Perdeste a ocasião e vamos ter um outro presidente, portanto, na Rússia. O porquê que ele usa esta expressão, não é? Portanto, eles são mercenários, são delinquentes neste caso. Não. É assim. Não é bem que eles sejam delinquentes. É o seguinte, a linha mestra que orienta a atuação do mercenário é diferente da linha mestra que orienta a ação de um militar. O problema é que por isso é que se dizem que são tropas não oficiais, são grupos paramilitares. Paramilitares, mas agora, aproveita esta ocasião. Eu queria só fazer um adendo. Um minuto só. Eu queria aproveitar esta ocasião, porque eu faço o papel da mula. Eu faço o papel da mula para vos fazer falar e os que estão lá em casa aprenderem, não é? Eu pergunto desta forma: estes grupos paramilitares
Se cada Estado tem um exército, esses grupos paramilitares, estes grupos são legais ou são ilegais? Por exemplo, em Angola, a UNITA não era considerada, por exemplo, é um grupo que tinha ideologia, que o Francisco já bem disse, mas os mercenários não têm ideologia. Eles só vendem serviço de segurança. São grupos paramilitares. Portanto, eles podem ser contratados para irem numa guerra, como está a acontecer. Por que eles não podem ser considerados como grupos rebeldes? Essa relação. Me permite só um adendo, Bruno. Não, Breno. com certeza, com certeza. Sim, sim. Eu queria só lembrar um fato. Até antes de falar sobre essa questão, porque o grupo paramilitar, ele, pelo direito internacional, ele é ilegal e essas contratações ocorrem em situações ou de desespero de um país que precisa ser socorrido porque está sofrendo uma invasão ou um grupo político sendo derrubado, ou então em situações como no caso russo, para fazerem o trabalho sujo para algum grupo poderoso. Um grupo paramilitar simples, vamos lembrar na história, americano. Na invasão da Baía dos Porcos, os Estados Unidos fomentaram a criação de um grupo paramilitar com imigrantes cubanos para tentar invadir Cuba. Tá? Agora, o que eu queria falar é, porque, para não perder o tema anterior, a questão da oferta de Putin para os membros do grupo Wagner serem incorporados ao exército russo. Eu lembro aqui um dito popular aqui no Brasil, que é: se eu não posso contra o meu inimigo, eu me uno a ele. Então, qual é a ideia? A estabilidade e o prestígio, o poder que dá um membro de uma guerrilha, vou chamar assim, entrar para as Forças Armadas, ser anistiado e receber e ter um salário, previdência para a família, cobertura de saúde, faz com que o mercenário abandone aquela atividade. Eu lembrando aqui de Angola, gente, eu vi ao vivo esse episódio na televisão, depois da morte de Jonas Savimbi, aquele encontro entre o general Camorteiro das forças da UNITA e o outro do governo angolano, que eu não me recordo o nome, eles se abraçaram e foi feita uma proposta. Todos os militares da UNITA, eu não sei se o governo cumpriu plenamente, seriam incorporados ao exército angolano de acordo com sua patente e teriam seu salário pago pelo Estado para não ficarem desamparados, nem eles nem suas famílias, tá? Isso fez o quê? A guerrilha cessou. Foi uma manobra de mestre na época do José Eduardo dos Santos. Se ele não incorporasse aquele grupo guerrilheiro, talvez não se apresentasse mais como UNITA, mas poderia criar algum grupo perdoe a expressão, de bandidagem, como hoje existem as milícias aqui no Rio, tá? Que vocês já devem ter visto na mídia. Atenção, Tenório, que o caso da UNITA não tinha que ser... O MPLA é que procurava, não é? Dar essa vestimenta na UNITA. Que a UNITA era um grupo bandoleiro, era um grupo rebelde ou não. Eles tratavam de rebelde, eles tratavam mesmo de um grupo que não poderia mesmo existir. Portanto, a UNITA era o seu mérito de ser incorporado no exército, porque tudo começa no Acordo de Alvor, tudo começa na confusão que a própria UNITA, o MPLA cria, porque ousa história, não se pode mais esconder, vimos que era o MPLA a primeira a violar o Acordo de Alvor, porque devia-se criar um exército único dos 3 grandes movimentos da libertação nacional. E o MPLA tinha, portanto, violado, e a UNITA reclamava o seu direito. Então, ali é diferente. Quando chegaram a sentarem na mesa, criar o acordo, tinham que ser incorporados. A FNLA já tinha desfeito o seu exército, portanto a FNLA perde. Já a UNITA consegue conquistar o seu direito, e a UNITA ainda está a fazer a caminhada. Agora, no caso da Rússia, esses são mesmo mercenários, porque a UNITA não era mercenária. Eu não tive um outro exemplo melhor para apresentar. Inclusive, o Álvaro sabe, hoje eu sou apoiador da UNITA em Angola. Tá? Eu apoio grupos políticos ligados à UNITA.
Mas a minha questão, o meu exemplo, e aí eu não estou entrando naquele mérito anterior de que muitas vezes os combates se davam por incursões provocadas pelo MPLA, tá? E, claro, o exército da UNITA tinha um caráter ideológico. Eu estou falando especificamente, usando o exemplo, é da incorporação. Por quê? Se mantivessem vamos chamar assim, os militares, né, os combatentes da UNITA, que tinham ideologia, abandonados, não digo a cúpula, mas provavelmente dentre as tropas poderiam se organizar como uma milícia, porque, claro, dentro desses movimentos no continente africano, nós temos o grupo ideológico e aqueles que estão no grupo apenas para combater e, se ganhar, eu quero estar com esse grupo que vai para o poder também. Tá? Então, essa era a questão. A manobra de incorporação foi realmente estratégica. Tá? Não vou passar pano para o José Eduardo em outras questões, mas eu achei estratégico. Tá bom? Mas apenas para deixar claro, não é condenando a UNITA em momento algum, até porque eu sou um apoiador da UNITA, mas essa manobra foi o exemplo que eu tinha mais próximo. O outro exemplo que eu teria seria lá do século XIX, que aí o Breno vai conhecer esse episódio histórico, da Guerra dos Farrapos lá no Sul, quando o governo do Império incorporou as tropas farroupilhas. Mas aí um exemplo que, por ser muito antigo e não ser focado no público do nosso canal, que é um público lusófono da África e da diáspora, eu acredito que esse exemplo daquele episódio de Camorteiro se encaixe melhor. Olha, é o seguinte, em relação, por exemplo, sobre a história da Angola, inclusive é o meu tema de tese, que eu escrevi uma tese que teve uma nota máxima, né? Fiquei acho que em 97 ou 98, sobre a história da Angola, e é o seguinte, em relação, por exemplo, aos acordos de Alvor, não é questão de descumprimento do MPLA, mas sim foi com a anuência do governo português que o MPLA foi colocado ao poder, e desrespeitando todas as fronteiras ali partidárias e as ideológicas que existiam, resultando num etnonacionalismo. O que houve foi uma divisão étnica nacional de cada partido político. A FNLA, com seu braço armado, que é a ENLA, e depois o GRAI, que vira a UNITA, que também depois cria as FALA. E as FAPLA, que eram as Forças Populares de Libertação de Angola do MPLA. Inclusive, essa questão da incorporação de elementos de grupos insurgentes ou de grupos rivais políticos ao processo de construção de Forças Armadas, é um dos processos do nation building, que é um processo de construção de paz das Nações Unidas. Então, tem o peace building, tem o peace building, state building, e o processo final, o estágio final, é o nation building. Está no artigo 108 da Constituição da República de Angola a incorporação de um exército único, inclusive elementos da FLEC, que é a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, também estão inclusos nessa inserção, não é? O general Lucambagato, o Camorteiro, entre outros, estes foram incorporados ao exército da UNITA para criar um exército único. Isso que o Francisco disse não só uma manobra de mestre, mas como, inclusive, o processo, é o estágio final do processo de construção de paz pós-guerra no país. Em relação ao caso da Ucrânia, não há reconhecimento do direito internacional sobre o mercenarismo, porque através do mercenarismo não tem como controlar ou culpabilizar os mercenários por cometimento de crimes de guerra. Então aí é que está quando se diz que ali... Quando se fala guerra por procuração, agora, eu pergunto, esses mercenários estão ali na Ucrânia em nome da Rússia, porque eles aparecem com a bandeira russa. Sim. Não é verdade? Portanto, eles são contratados, ponto. Eles são contratados, aparecem como se fosse exército russo, eles respondem ao exército russo. Se eles, ao governo russo, se eles conquistassem Kiev, conquistassem o palácio presidencial, ok? Estes mercenários, era a Rússia a conquistar e não o grupo paramilitar. Como é que isto fica? Tenta esclarecer esse fenômeno. Pronto, é assim. Como é que isso fica? Olha, a partir do momento em que o Estado é reconhecido, olha, é característica de todo Estado moderno a existência de forças armadas.
e com exceção de alguns estados, como, por exemplo, Malta, né, a soberania de Malta, Costa Rica, Porto Rico, Japão, até 2019, tinha forças de defesa por causa do acordo pós-Segunda Guerra Mundial, em que o Roosevelt chegou, criou a Constituição, disse, olha, vocês não podem ter exército por causa do descalabro que aconteceu de Hiroshima e Nagasaki, e como o Japão se tornara, então, uma verdadeira ameaça para a ordem internacional devido à expansão para a Manchúria, o Sudeste Asiático e Taiwan, por consequência. Então, com exceção de alguns estados que eles são quase estados, porque a sua soberania militar é fornecida por outro estado, não é? Isso já é um pré-acordo, inclusive constitucional, como acabei de dizer, Costa Rica, Porto Rico, o Panamá, de Manuel Noriega, por exemplo, já no Panamá de Torrijos, mudou esse cenário, não é? Mesmo até o próprio Vaticano, que é um Estado católico, um núncio apostólico, tem exército até, não sei se tem propriamente exército, mas tem serviços de inteligência externa. Simbolicamente, tem uma tropa, né? Exatamente. Então, eles têm soberania de ação, podem declarar guerra, o princípio da guerra justa, não é? Diferentemente até mesmo próprios grupos insurgentes no direito internacional, eles são reconhecidos porque eles têm uma pretensão política. Eles têm uma projeção política de tomar o poder. Agora, por exemplo, um grupo terrorista fundamentalista não é considerado um mercenário, ou um terrorista individualmente, por exemplo, que comete ações, não é. Uhum. Então, olha, por exemplo, o caso da Palestina também é um exemplo disso. São grupos insurgentes, é uma autoridade que é um quase-Estado, mas não é reconhecido como Estado. Mas tem forças de defesa atuantes dentro da Palestina, como a Organização de Libertação da Palestina, como o Hamas, o Al-Fatah, por exemplo, que acabam por cumprir esse papel. Os talibãs, no caso de Afeganistão, os talibãs, no caso de Afeganistão, são grupos eles eram insurgentes. considerados grupo insurgente, que eram considerados terroristas, sim. Uhum. Sim, até então eram considerados terroristas, depois, ao longo da história, os propósitos mudaram, não é? Tanto que o Paquistão, onde também o Talibã atua, não, os dois, Paquistão e Afeganistão, onde os dois atuam, tem, inclusive, um clamor da construção de um Estado, Talibã mesmo. É diferente, por exemplo, das Farc. As Farc não pode ser considerado um grupo insurgente, apesar de que também tem uma certa ideologia, também tem um certo clamor político. Te referes às Farc da Colômbia. Da Colômbia, okay, porque também tem outra Farc ali da República Democrática do Congo. Sim, okay. sim, isso. É a mesma coisa, mas esses estados, por exemplo, dentro do direito internacional, eles são amparados à medida que eles poderão, então, assinar ou realizar acordos de paz, conversações de paz. É dessa forma que o direito internacional os alberga. Mas a grande questão, um grande eixo aqui é a regulamentação das Forças Armadas como o uso da violência estatal, o Estado como o detentor do monopólio do uso da força física, né, como responsabilizado como crimes de guerra e como uso desenfreado da força militar. Ok, eu queria... Sim, Francisco, vai. Só um comentário aqui. O John T-Rex, ele está falando aqui sobre a questão de dois grupos, colonizados e colonizadores, tá? No mundo moderno, é muito complexo porque nós temos uma figura, e aí os autores vão divergir. Ele está falando aqui dos livros e tal, mas que é a questão do neocolonialismo, que diferente daquele colonialismo até o século XIX, onde você tomava o controle do Estado por meio de uma invasão, uma ocupação, como aconteceu em boa parte do continente africano, você tem um neocolonialismo por conta do domínio econômico ou de intervenções até com caráter humanitário. Então, eu acredito que a fala do John deve nos levar a refletir, e eu não tenho uma resposta, tá, John? Eu não estou devagando, eu apenas não tenho uma resposta concreta. O Grupo Wagner pode ser visto também como um meio, tá,
do governo russo, uma ferramenta que o governo russo tem de criar um novo neocolonialismo, inclusive em países africanos, em países do Oriente Médio, como a Síria. Assim como os Estados Unidos, por meio de suas grandes corporações, é, cria uma espécie de neocolonialismo, monopolizando a questão do petróleo ou da mineração ou o serviço bancário. Então, eu acredito que é um tema que deve entrar em pauta, mas não nesse contexto do Wagner se insurgindo contra a Rússia, e sim do que o Wagner fazia para a Rússia até a véspera dessa insurreição. Olha, tu tocas nesse aspecto Gostaria só da fazer um África. adentro aqui. Um minuto só, Álvaro, é Breno. rápido. Tá bom. Sim, vai. John Trex, acho que é esse o teu nome, né? É o seguinte, vou só te explicar uma coisa aqui. A discussão política, ela passa por uma discussão científica. Política não é uma discussão que é estritamente deliberativa ou então uma inserção de opiniões e ideologias, que eu acho que isso não enriquece nenhum estudo, nenhum debate. Então é o seguinte, eu te recomendo fortemente a ler um pouco mais, investigar um pouco mais sobre o assunto, antes de vir falar aqui sobre Pearl Harbor, que é 11 de setembro e etc. Entenda um pouco mais como é que é o processo histórico da política internacional de uma forma muito conturbada, não é? E essa tão maçante e foi dolorosa a construção, numa tentativa de construção de paz internacional, depois de muitos momentos de falha. O próprio Francisco sabe que desde a Liga das Nações até o Bretton Woods e todas as instituições internacionais, houve falhas e falhas que foram necessárias para a reestruturação e reformulação das instituições internacionais. Então, dos livros, realmente é mesmo dos livros, então é a única fonte que nós temos para poder estudar. Agora, se tu conheces uma fonte melhor, eu recomendo que deixes aqui, que é para nós irmos lá então investigar essas tuas fontes. É só isso. Ok, muito obrigado, Breno. Eu tenho duas perguntas aqui. Seria talvez voltarmos um pouco atrás